Olá, caros clientes e amigos. Hoje estou aqui para falar de e-social. Vou usar essa maneira para chegar até você de uma maneira mais prática e, quem sabe, eficiente também. A e-social, muitos de nós já ouvimos falar, inclusive por causa das domésticas, né? Onde a e-social já vem numa fase de implantação. E com isso o governo tinha intenção de chegar justamente no futuro a atingir a e-social também as empresas. E a e-social não fica presa somente às questões trabalhistas ou previdenciárias, ela atinge também outras demandas que nós vamos tratar. Eu trouxe aqui um slide para nós conseguirmos nos nortear referente a esse assunto e-social. E-social, o que seria e-social? A sigla e-social significa Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas. Olha só, uma alegoria de palavras e acredite, trata-se também de uma alegoria de declarações, que todas elas vão se unificar para entregar em uma só declaração, chamada então de e-social. A e-social ela vai funcionar como um monitoramento eletrônico de todos os eventos que compreende o trabalhador. Ou seja, o trabalhador pode ser com vínculo ou sem vínculo empregatício. Isso vai assegurar para ele uma transparência em informações dos direitos trabalhistas e muitas outras questões que assim o conferem. A e-social também é o confronto de dados com o financeiro, então aí já nos toma uma atenção muito pertinente. Então nós vamos declarar para o nosso governo informações completas do trabalhador, inclusive questões financeiras, onde o governo tem outras declarações que farão cruzamentos de dados. Então ele vai saber, por exemplo, se o dia 5, que é o dia de pagamento do funcionário, se realmente a empresa fez o pagamento no dia 5, se ele realmente fez o pagamento de uma rescisão na data correta, se ele realmente fez o pagamento das férias 2 dias antes da pessoa sair de férias. Olha só o detalhamento de informações que nós vamos começar a ter no e-social em cruzamento de dados com outras declarações. Então, o que seria e-social? É um novo sistema de registro. Todas as informações coletadas pelas empresas vão compor um banco de dados. E nesse banco de dados, o nosso governo vai fazer a sua administração. Então aqui eu trago uma lista para vocês de uma série de declarações, onde todas elas se resumem a detalhar informações iguais, diferentes, mas eram entregues em declarações diferentes, em momentos diferentes. E agora elas também tinham destinos diferentes nas esferas do governo para questões de tratamento da informação. Então agora todo esse monte de declaração, esse monte de destino, nós vamos começar a tratar de forma diferente. Isso é e-social. Como vai ser o novo modelo a partir da implantação da e-social? Então nós vamos entregar dentro de um banco de dados, banco único, onde tudo isso daqui vai ser tratado e detalhado para as suas esferas da mesma maneira que era feito no passado, só que nós fazemos declaração por declaração. Agora nós vamos fazer apenas uma declaração, ou seja, uma declaração que contém todas as informações pertinentes do trabalhador, como já dito. Então, vai funcionar como um web service. Isso competiu ao nosso escritório com ter sistemas, um RP muito parrudo, um RP que possa fazer essa comunicação com o e-social, EFD, REINF e outras declarações que é com o governo que vai ser tratado essas informações. Isso nos colocou a investir em ERP, soluções de tecnologia para melhor tratamento dos dados. Sempre visando o quê? Melhoria no atendimento do serviço, e melhoria do atendimento do serviço significa que nós, eu e você, teremos menos dor de cabeça, né? Como vai funcionar na prática? Na prática, as empresas terão que enviar as informações periodicamente em forma digital nessa plataforma do e-social. Ou seja, então, para que a contabilidade possa entregar essas informações de forma periódica para o nosso governo, informações completas, que vai cair no banco de dados único, nós precisamos do quê? Receber as informações completas de você, caro cliente, de forma segmentada, organizada, dentro dos prazos, para que possamos também cumprir isso. Vale lembrar que quando a e-social estiver implantada, tudo que acontecer de forma errônea, incompleta ou até mesmo fora do prazo legal irá acarretar multas. E isso não queremos. Não queremos acarretar multas ou sofrer multas por gestão administrativa.
dos nossos tratamentos em questões de informações. Então é muito importante que quando determinarmos o cronograma de entrega de informações que vamos receber aqui na contabilidade para envio para a plataforma rede social, esses prazos sejam de extrema importância respeitados. E não só isso, além de ser respeitado, de extrema importância que envie as informações completas solicitadas. Então o e-social irá obrigar as empresas a mudar uma gestão de mudança no seu comportamento e práticas, pois em relação, como existia no passado, que assim, a lei não mudou. Muitas vezes a pessoa pode perguntar, nossa, mas a lei mudou? Não, a lei não mudou. Só que ela era mais branda, talvez, nas questões de confronto de dados, ou então até mesmo de como receber essas informações, às vezes o tempo era muito elástico. O governo diminuiu esse tempo elástico. E na maneira que ele diminuiu o tempo elástico, ele chegou mais próximo também do detalhamento da informação. E agora passa a pedir que as informações sejam prestadas dentro dos prazos. Então, nesse momento, estamos numa gestão de mudanças. Gestão de mudança sua em relação à entrega das informações, nossa, de reportar essas informações completas, sem exigências, e aí vai logo novamente a dica. O RP vai fazer um grande valor nisso, porque quando nós recebemos as informações, o nosso RP, por exemplo, ele vai fazer já um check nas informações, vai verificar se existe divergência nessas informações para tratamento antes da entrega. Então, irá, com isso, aumentar a exposição da sua empresa perante ao fisco. Porque se agora eu estou entregando todas as informações detalhadas do trabalhador para o fisco de forma periódica, eu estou colocando a empresa numa exposição muito maior, como nunca houve até então. Qual a grande vantagem da empresa utilizar a e-social? Além de simplificar os processos, ela vai gerar ganho de produtividade. A e-social vem para subsidiar as guias de recolhimentos de FGTS e demais tributos. O que eu estou querendo dizer com isso? Não é todo mundo sempre fala, nossa, nós precisamos de uma guia única, imposto único, reforma tributária. Estamos nesse caminho, estamos nesse trilho. Ou seja, futuramente chegaremos lá numa reforma tributária, numa guia única, mas já vamos começar agora nas questões trabalhistas. Hoje você recolhe o FGTS numa guia, o INSS em outra guia, o imposto de renda retido em outra guia e por sua vez temos datas de vencimento diferente. Agora, não mais. Iremos detalhar, colocar essas informações tudo em um único banco de dados, entregar para o governo de uma única maneira, em uma única data, e receberemos então uma única guia. Então, já começou a ter um impacto aonde? Não só nas questões de informações detalhadas e completas, onde esse fisco recebe as informações e com isso eu estou numa exposição maior com ele, também impacta agora diretamente no meu financeiro. Antigamente eu teria para pagar o FGTS no dia 7, agora, e depois o INSS no dia 20, por exemplo. Não, agora esse mesmo valor que eu precisava ter no dia 7, precisava ter no dia 20, eu vou precisar ter numa data única que está sendo definida pelo nosso governo. Regra geral, o que você pagava dia 7 e dia 20, datas diferentes, vai ser pago numa mesma guia, no mesmo vencimento. Isso já causa impacto financeiro, isso já causa que você precisa de uma gestão de fluxo de caixa. Olha só, falamos de e-social e estamos avançando até o fluxo de caixa. E poderíamos aqui ficar no bate-papo muito grande em relação ao processo de trabalho. E novamente retomamos, gestão de mudança, essa é a proposta. Qual a vantagem das empresas em utilizar a e-social? Além de disponibilizar de imediatas informações para o nosso governo, de informações do trabalhador, esse modelo traz outras vantagens como registro imediato de informações, contratação de empregado, integração de processos. Isso é muito bom. Iremos nos colocar num patamar de profissionalismo muito grande perante a outros países, outros modelos de gestão tributária. Ou seja, agora que muito se fala de outros países de imposto único, estamos trabalhando para isso. Estamos, no modo de falar, é o governo, é claro, mas estamos de forma gradativa e produtiva colaborando para que isso possa, de fato, acontecer no nosso país. Quais as vantagens do trabalhador com a implantação desse novo programa? A principal vantagem que ele terá, sem sombra de dúvida, é a garantia em relação à efetivação de seus direitos trabalhistas
e previdenciários. Ainda vemos pessoas de antigamente tendo muitos problemas trabalhistas e previdenciários que dá impacto na sua aposentadoria. Ao passar dos anos, esse impacto diminuiu com toda certeza, e agora o governo vem com uma ferramenta chamada social que diz: vou acabar com essas questões de medo nas questões de direitos trabalhistas e direitos previdenciários para você, trabalhador. Serão também registradas todas as informações, condição de trabalho. Condição de trabalho. O que seria isso? Vou ter que mostrar para o nosso governo qual a condição que esse trabalhador tem, no cargo que ele tem, que é através do CBO. Agora eu preciso mostrar para o meu governo se eu realmente estou oferecendo condições de trabalho para esse trabalhador. Olha só uma vantagem que o trabalhador tem nesse momento, que antes as empresas talvez não precisavam mostrar de forma clara e transparente a condição do trabalho. Essas são algumas das características de suas funções e tipos de riscos que esse funcionário pode estar exposto. Isso o coloca numa posição diferenciada referente à social, onde as empresas vão passar a ter a obrigação de oferecer uma condição de trabalho. Porque o programa beneficia a população em geral e não apenas as empresas. Simplificar a vida das empresas é o caminho. Queremos isso, precisamos disso. Mas será possível também assegurar mais de uma forma efetiva o cumprimento das obrigações de direitos trabalhistas e previdenciários. Então, assim, se o trabalhador tem, por sua vez, vantagem que ele tenha efetiva segurança nos seus direitos trabalhistas e previdenciários, a empresa, por sua vez, tem efetiva segurança que também será cobrada por isso de garantir os direitos trabalhistas e previdenciários do seu trabalhador. Quanto será que foi investido nesse sistema? Nosso governo não pegou leve, pegou pesado, investiu mais de 100 milhões de reais nessa plataforma de tecnologia ao longo dos últimos anos. E não só isso, ele vai continuar investindo muito mais na medida que agora ele começa a receber informações e trata de um sistema com inteligência artificial. Ele tem uma evolução através do tratamento de dados e o governo não vai parar de investir. Então já foi investido muito dinheiro. Acredite, o governo não vai largar mão de uma ferramenta de suma importância. Alguns podem pensar, acho que isso daí não vai pegar, as empresas têm muita dificuldade de aderir, etc. O governo investiu, vai caber a nós investirmos aqui também a nossa parcelinha. Quais os benefícios da participação das empresas na fase de testes desse sistema? Estamos no momento de fase de implantação, estamos na primeira fase, onde foi prorrogada agora por mais 30 dias, e depois vai vir a segunda e terceira fase, que já é implantação direto. Ou seja, é fundamental para que as empresas possam verificar a sua adequação aos processos. Então o governo, nós sabemos qual é o futuro. Estamos no momento de implantação, primeira e segunda fase, onde nós vamos adequando nossos processos para quando chegar na terceira fase, a fase de implantação, os processos trabalhistas com o seu trabalhador estejam já exímios, estejam no processos ISO 9001 para as prestações de serviço. Ou seja, que estejamos eficazes com a nossa, desde o momento da contratação até o momento de desligamento desse trabalhador. De imediato, as principais medidas que as empresas devem adotar é entregar em conformidade ao E-Social, a qualificação cadastral. Então isso é o que nós estamos fazendo no momento, nessa primeira fase. Além de ver algumas questões de eventos, estamos também já tratando a qualificação cadastral do seu trabalhador. Isso mesmo. Seria dados cadastrais, nome, CPF, endereço, PIS, dependentes. Olha o nível de detalhamento. Dependentes, idade de 6 anos precisa de CPF. Já houve alguns pedidos nesse sentido que o departamento pessoal fez para a sua empresa. Precisamos do quê? Do seu atendimento de forma rápida. Precisamos de você que nos atenda de forma, agora com mais energia, com mais, talvez, assim, disposição. São níveis de detalhes que vamos precisar em atendimento do E-Social, tá bom? E-Social, empresas, mudança de comportamento do empresário e do trabalhador. São mais de 40 tipos de arquivos diferentes, com mais de 2.600 campos de preenchimento. Nossa,
É muito campo, sim. E desses muitos campos, infelizmente, as coisas se deixavam passar o tempo, depois você me manda tal documento, isso não tem impacto agora, isso não te causa prejuízo nem para você, empresa, nem para você, trabalhador, nesse momento. Mas agora não. Sem o devido preenchimento correto no banco de dados do cadastro do trabalhador, nós estaremos passíveis de multa. E-social, nesse primeiro momento, está sendo e-social, multa. Já ouviu aquele ditado que conheça a cidade A e leve uma multa de presente? Pois é, o e-social está nesse mesmo dilema, nesse mesmo ditado. Conheça o e-social e leve uma multa de presente para casa. Para não acontecer isso, precisamos do quê? Atender a legislação. Se fosse de conhecer uma cidade com um carro para levar uma multa com seu veículo, você ia o quê? Atender às normas. O mesmo se dá aqui no social. Vamos atender às normas, à legislação e não estaremos passíveis de multa. Essa é a nossa proposta que queremos contigo. Mas para isso, precisamos de você. Serão mais de 40 tipos de arquivos, que nem já dito, e com isso eu peço que vocês fiquem atentos às novas orientações que serão prestadas sobre procedimentos que vocês devem seguir. Qualquer falha no processo, qualquer falha no momento de atendimento à solicitação, estaremos passíveis do quê? Multas. Muito bem. Admissões. Então vamos pensar em processos. No momento da admissão, informar o e-social 24 horas antes do efetivo registro. Isso já começou a nos colocar agora numa posição de mudança muito grande, pois até ontem, vamos dizer assim, as empresas poderiam fazer o quê? Nós estamos no mês agora de agosto, né? Já entramos em setembro, aliás. Então, partindo que estamos em agosto ainda, o funcionário entrou na sua empresa no dia 1º de agosto. Esse funcionário vai competir a folha de agosto, que vai receber qual dia? No 5º dia útil do mês subsequente. Vamos colocar dia 5/9. Você poderia enviar as informações cadastrais para registro desse funcionário para o departamento pessoal lá pelo dia 25, não é verdade? Quando você manda o apontamento da sua folha de pagamento, ou no 1º dia útil. Tem empresas que poderiam pensar em fazer dessa maneira, entregar junto com o apontamento, entregar todas as informações cadastrais do novo funcionário, e aí o departamento pessoal iria fazer o apontamento, fazer o registro retroativo, e a pessoa estaria normalmente na folha de pagamento da competência 8, receberia no dia 5/9. Contudo, a E-Social obrigou você, empresário, a esquecer esse modelo de processo. Agora, para que eu possa contratar, registrar uma pessoa, eu preciso informar o governo que 24 horas antes, todos os dados desse trabalhador. E aí vai a nossa primeira orientação. Preciso que você me entregue as documentações para registro 48 horas antes do efetivo registro. 2 dias antes. Por que isso? 2 dias antes. Um dia vamos ter que preparar o banco de dados. Como já dito, eu tenho o RP que vai fazer cheque com as informações antes da entrega. Ele vai apurar se tem divergências. 24 horas, então, um dia eu trato das informações, no dia seguinte eu entrego o pedido, eu informo ao E-Social sobre esse registro, 24 horas antes, atendendo a necessidade, atendendo a lei, atendendo as normas, atendendo o processo. E isso não coloca a sua empresa passível de multa. Se nós fizermos de forma diferente, informar no dia da contratação, informar posterior à contratação, multa. Conheça o E-Social e ganhe uma multa de presente. Isso é importante, então, que no momento da contratação dos novos funcionários, precisamos que ainda fazer a questão de cadastro dele, né? Que são aquela situação cadastral. Essa situação cadastral já existe no site do E-Social, o próprio trabalhador também pode consultar, uma consulta pública. Nós também faremos. E se houver alguma divergência no cadastro desse trabalhador, não poderemos registrar nesse primeiro momento. O trabalhador tem que regularizar a sua situação cadastral. Então ele tem um problema no PIS, o PIS está divergente, o número não confere, o endereço não confere com o PIS, esse trabalhador vai ter que ir até a Caixa Econômica e resolver a questão cadastral do PIS dele. Ele tem um problema com o CPF dele está suspenso, ele vai ter que ir até a Receita Federal e resolver a questão do CPF dele. Ele tem um problema com o título de eleitor dele está suspenso porque não votou e etc. Ele vai ter que ir até uma junta eleitoral e resolver o título de eleitor dele. Só então ele poderá ser contratado. Tudo bem? Então, pensando num processo, eu fiz aqui um fluxo de trabalho para admissão, vamos pensar assim. No momento 1, está bem aqui, momento 1, processo seleção. Quando você
precisar pensar, vou contratar alguém, e para isso vai fazer entrevista, vai fazer um processo de seleção, nesse momento te peço, comunique a contabilidade. Contabilidade, estou num processo de seleção, vou contratar um funcionário no cargo X, esse funcionário no cargo X pretende iniciar as suas atividades no dia Y. Isso vai fazer com que eu e você possamos fazer um cronograma de operações referente a esse processo. Porque senão, imagine só, você de repente chega aqui 2 dias antes, manda as informações de cadastro de um novo funcionário e por N motivos, N processos aqui também, eu vou ter que me desdobrar para poder atender em 24 horas. Isso não é bom nem para mim e nem para você. Preciso que você me avise no momento 1, momento que pensou em ter um funcionário, momento que abriu o processo seletivo, qual é a data pretendida. E essa data aqui nós já iremos colocar no cronograma, 2 dias antes, receber as informações, 24 horas antes, entregar o e-social, no dia seguinte, funcionário liberado para iniciar as suas atividades. Então esse é o momento 1, avisa a contabilidade. Momento 2, definição, claro, do seu cargo e salário e etc. Isso tudo já estamos aqui no momento 2. Definir que vou fazer um processo seletivo, definir qual é o cargo e salário, essas informações vão ser prestadas para a contabilidade. No momento 3, qual vai ser a questão de trabalho, ou seja, eu preciso que ele faça um exame médico. Eu preciso disso, o exame médico tem que ser antes da contratação. No momento 4, vai ter uma ficha admissional, então ele vai ter no momento 4, ele passou pelo exame admissional e ele vai vir com esse exame admissional que ele está apto ao trabalho. O momento 5, pegar toda a documentação pertinente desse funcionário e entregar para a contabilidade. Que dia que é feito isso? 2 dias antes do efetivo início do trabalhador. E com isso nós vamos fazer um pré-cadastro e depois com isso fechamos a operação e ele está apto ao trabalho. Combinado? 2 dias antes o envio da documentação. Porém, pensou em contratar, avisa a contabilidade e passa qual é o cronograma dessa contratação. Desligamentos. Existem algumas formas de desligar os nossos colaboradores, nossos funcionários. Momento 1, que são os pedidos de demissão. Então, quando o funcionário fazer um pedido de demissão, deve ser informado ao escritório no mesmo dia. Quem é o escritório? A contabilidade. Deve nos informar no mesmo dia. Caso seja um término de contrato por experiência, então agora já é a empresa querendo também dispensá-lo num contrato de experiência, 3 dias antes de terminar o contrato de experiência, eu preciso que você já informe a contabilidade que esse contrato não vai ser renovado automaticamente. Nós vamos esgotar esse contrato, vai fazer o término dele. Ou então nas dispensas, por aviso prévio pelo trabalhador e etc. Nos avise também 3 dias antes de você pensar em dispensar esse trabalhador, tudo bem? Ou seja, precisamos receber avisos com antecedência. Em todos os casos de demissão, o trabalhador precisa fazer o exame demissional. Esses dados, ele vai ser homologado sim ou não, ele tem contrato de experiência sim ou não, não tem problema. Ele precisa entrar, fazer o exame demissional e esse exame demissional vai ser imputado no e-social. Se eu desligar o funcionário e não imputar os dados que ele houve o exame demissional, estaremos passível de multa novamente. Conheça o e-social e leve uma multa de presente para casa. Folha de pagamento. O período da folha de pagamento sempre deve ser compreendido do dia 1 ao dia 31 de cada mês, é uma competência. Empresas com tratamentos diferentes, elas estão sempre assumindo o seu próprio risco. Ou seja, então se a empresa está fazendo a folha de pagamento do dia 1 ao dia 31, ela tem até o 5º dia útil para fazer o pagamento dessa folha de pagamento. Para que não haja retrabalho, é importante que você nos mande essas informações em tempo hábil. Nós já estamos acostumados com nossos clientes, eles não têm nos dado nós não temos tido dificuldades nessas questões, mas é importante pontuar que a folha de pagamento, o apontamento seja mandado no tempo combinado, tudo bem? Declarações de encargos de família para fins de imposto de renda. Então assim, como é essa situação? Eu sou casado com minha esposa, temos um filho em comum, trabalhamos em empresas diferentes, e aí na ficha de documentos, no momento da contratação, me pede, você tem filhos? Me manda a certidão de nascimento e etc, documentos desse filho. E eu mando, e aí quando entra lá, ele pode gerar umas questões nos cálculos
imposto de renda. Para que isso não aconteça, o mesmo cálculo sendo feito na esposa e no marido, porque ambos trabalham e um filho somente, vai ser importante que tenha uma declaração. Então, todas as vezes que houver na contratação, que houver filhos, dependentes, e o cônjuge também trabalha, precisaremos dessa declaração. Essa declaração nosso departamento pessoal irá fornecer no pedido de documentos, já vai ser essa declaração em conjunto para que ele possa enviar junto com os documentos desse dependente, tudo bem? Obrigatório preenchimento. Se o governo cruzar dados, esposa A, marido B, trabalhando e os dois tendo o mesmo dependente, estaremos passível de multa novamente. Mas ele que está sendo beneficiado, mas nós não tomamos a precaução necessária, que é a declaração de família. Alterações cadastrais. Muito importante. Às vezes o funcionário muda de endereço por vários motivos, tem até alteração do seu vale transporte e não informa a contabilidade, porque o valor do vale transporte continuou sendo o mesmo, por exemplo. Então ele pagava X no ônibus, ele mudou de endereço, continua com uma condução, o valor do ônibus é o mesmo e não informa a contabilidade. Problemas à vista. Houve alterações cadastrais, informar a contabilidade imediatamente, tá bom? Essas trocas de informações iremos trocar via e-mail, como já tratamos hoje. Férias, aviso de férias, outro grande problema e mudança na gestão comportamental das empresas. Então as empresas, nós aqui procuramos sempre fazer já um cronograma de férias, enviamos um cronograma de férias para que vocês, empresários, possam fazer o cronograma. E depois ainda sempre alertamos sobre isso. Mas como deve obrigatoriamente funcionar e sempre foi? Aviso de férias 30 dias antes. Aviso de férias. Então agora eu preciso comunicar ao e-social que o funcionário A vai sair de férias daqui a 30 dias. Eu não posso mais simplesmente entrar no social hoje e falar que o funcionário está saindo de férias daqui uma semana, está saindo de férias daqui um dia, está saindo de férias hoje. Não podemos mais. Se fizermos, estaremos passível de multa. Então, para que isso não aconteça, peço que sempre tenha um cronograma de férias de todos os seus colaboradores. Esse cronograma iremos agendar e aí trataremos com o e-social nos seus respectivos prazos. Não será mais possível, sem que recolha a multa, qualquer mudança no processo. Precisaremos respeitar. Férias, somente com aviso de férias, não tem como fazer retroativo. O sistema é um portal e ele tem a data do dia e horário. Então eu preciso informar ao governo 30 dias antes da pessoa sair de férias. Se eu avisei o governo 30 dias antes que o funcionário A vai sair de férias, eu também preciso informar o governo, pelo portal do social, 2 dias antes do que mesmo? Do pagamento. Isso mesmo. Então eu tenho 30 dias antes, informo o aviso de férias. No 28º dia, que está chegando as férias, né, que são 2 dias antes da saída de férias, eu preciso informar o pagamento. E vai ter confronto de dados com o financeiro de sua empresa. Para isso, enviaremos novamente cronograma de férias, escalas. Importante, então, começarmos a tratarmos isso com mais disposição. Afastamentos. Todo afastamento também vai ser informado no e-social. Os afastamentos serão informados no e-social a partir do 3º dia. Já precisarei informar o e-social que a pessoa ficou afastada 3 dias ou mais. Os empregados que ficarem afastados por mais de 30 dias, assim que eles por parto, por exemplo, precisam informar esse afastamento obrigatoriamente e com o exame médico de retorno do 1º dia dele. Ou seja, então ela vai sair de férias, vai ficar de parto, etc., que tem até mais prazo, né? O prazo é maior. Mas muito atenção a questões de afastamentos curtos e longos. Se aproxime do departamento pessoal e acerte bem as datas de informações sobre isso. Emendar as férias e afastamentos superiores a 30 dias. Um grande exemplo que acontece: a pessoa sai, a mulher que estava grávida, então ela ficou lá o seu período de 120 dias ou até mesmo 180 dias, e se assim o for, afastada por questões de maternidade. E só que ela tinha férias vencidas. Então quando ela retorna, ela já nem quer retornar, quer puxar mais 30 dias de férias, que seria emendar férias. Ou qualquer outro motivo de afastamento e depois ela quer emendar uma férias vencida. Não pode. A pessoa vai ter que retornar ao trabalho e com esse retorno do trabalho irei comunicar
o E-Social sobre as férias que ele irá tirar. Lembrando, férias é 30 dias antes. Eu não posso colocar uma pessoa de aviso de férias se a pessoa está afastada. Então esse funcionário que ganhou bebê, essa funcionária ganhou bebê, ela vai ter que retornar ao trabalho. Eu vou ter que informar 30 dias antes que ela vai sair de férias. Então aí eu informo 30 dias antes, ela vai puxar um mês trabalhando para novamente sair de férias por mais 30 dias, ok? Emendar férias? Não podemos. Se fizermos, passível de multa. Exame médicos, todos deverão fazer, existem alguns modelos, tem exame admissional, tem exame periódico, tem exame demissional. Admissional e demissional, comum. Periódico, nem tão comum assim. Será obrigatório. Então, para cada tipo de empresa, para cada tipo de negócio, para cada condição de trabalho, para cada cargo executado, existe um cronograma periódico de exame médico. Quem faz isso? A medicina do trabalho. Precisaremos então que você tenha uma clínica de medicina do trabalho parceira do seu negócio, ou seja, para que tenha atendimento a essas questões legais de saúde. E aqui começamos a entrar numa questão de saúde do trabalhador muito forte. O governo quer saber sobre a saúde e condição do trabalhador. Tudo bem? Essas informações vão ser prestadas pela medicina do trabalho sobre os exames periódicos, por exemplo. E com isso iremos informar ao E-Social, ao portal. Temos também o LTCAT, que é o laudo técnico das condições ambientais do trabalho. O que seria o LTCAT? Laudo técnico das condições de trabalho. Quem faz isso? Medicina do trabalho, segurança do trabalho. Essas empresas, muito agora no nosso mercado, no nosso meio aqui, nós, clientes GlobalNet Contabilidade, estaremos focados então na medicina do trabalho. Onde segurança do trabalho em alguns casos. Esse LTCAT, que também deverá ser prestado no E-Social, ele é obrigatório, como todos os eventos e campos necessários, obrigatórios o preenchimento no E-Social. Só que essas questões voltadas à saúde, com uma terceira empresa representando, é essa empresa que fará o input dessas informações. Então não é nós, a contabilidade, que faremos informações sobre saúde do trabalhador, condições do trabalhador, LTCAT do trabalhador. Quem fará isso é a empresa que presta serviço nesta questão. Ela vai informar se o trabalhador precisa de EPI, se ele retirou, qual data que ele retirou, qual a condição desse EPI, qual o tempo de vida desse EPI para que possa ser feita a troca. Para dúvidas, sempre pedimos que vocês entrem em contato com essa clínica médica. O LTCAT é de suma importância para todas as empresas. Por quê? Porque o governo agora quer saber a condição do trabalhador. Preste muita atenção nisso, porque o governo irá pegar muito pesado nessas questões. Orientamos que o lançamento dos dados então seja feita por essa empresa terceira, tudo bem? Que vai fazer esses laudos. CAT, que é o comunicado de acidente do trabalho. Pode acontecer também do funcionário ou colaborador sofrer algum acidente de trabalho, seja no momento de trabalho ou ainda fora do ambiente de trabalho. Qualquer situação, teremos que informar dentro do portal do E-Social sobre essas questões. Precisamos informar imediatamente para que possamos evitar problemas com o E-Social. Então, houve problemas de acidente com o seu trabalhador, comunique a contabilidade imediatamente. Comunique também à empresa Medicina do Trabalho. PPP, Perfil Profissional Proficiográfico. Ou seja, esse PPP, agora o trabalhador terá esse documento em todas as suas decisões. No momento do desligamento ele vai ter isso. Para que serve isso? Ele mostra o período que ele exerceu a atividade que ele exercia na empresa e deve ser entregue em toda a rescisão. O PPP agora ele vai ser eletrônico, vai ter dentro da E-Social. Ou seja, são informações pertinentes que reúne dados administrativos e ambientais desse trabalhador dentro do meu negócio. Isso resultará numa monitoração biológica do trabalhador. Nossa, biológica? Pois é. O nosso governo com a E-Social, com a visão agora 3D, 360 graus sobre o trabalhador, ele vai conseguir ter uma visão biológica através do PPP. Existe também um outro braço, chamado PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Quem fornece esse documento?
a empresa também, Medicina do Trabalho. Ela vai vir até a sua empresa, vai ver as condições de trabalho para cada função assim exercida pelo trabalhador e vai nos colocar que, se tivermos inadequados, vai sugerir as adequações necessárias para que possamos cumprir todas as obrigações do PPRA, que também serão prestadas dentro da plataforma do social através desse terceiro. Não somos nós, a contabilidade, que prestaremos informações sobre saúde do trabalhador. Existe o outro ainda, que é o PCMSO. Esse é um laudo ainda também que o nosso governo vai sugerir e vai solicitar de todos os trabalhadores. Quem fornece o PCMSO? Também a nossa Medicina do Trabalho. SST é o quadro, ou assim vamos chamar, tudo que se refere à saúde do trabalhador, saúde e segurança do trabalhador. Precisamos implementar ainda nessa segunda fase, né? Segunda fase do exercício de 2018, ou seja, na terceira fase da implantação, que já está no finalzinho do ano. Então, nesse período que nós temos ainda, alguns meses até o final do ano, precisamos então que todos nós tenhamos uma empresa Medicina do Trabalho, parceira de negócio, onde possa ver as nossas condições ambientais, condições de saúde do trabalhador, baseado na sua função exercida dentro da empresa. E ele vai prestar estas informações dentro do e-social. Se chegar no momento oportuno que essas informações vão estar prestadas e não tiverem, nossa empresa estará passível de multa. Então, o PCMSO, como já dito, é um programa de controle médico de saúde ocupacional. Ele é feito pelas empresas de medicina do trabalho. Nós, da contabilidade, não temos como nos responsabilizar sobre questões de saúde e ocupação do trabalhador dentro da sua empresa. Segunda e terceira fase do e-social, que em breve já está chegando, são nos próximos meses, precisaremos então de um empenho total e retorno dos pedidos feitos pela contabilidade. Nessa segunda fase será dados cadastrais e empregados e a sua qualificação. Peço muita atenção porque precisamos trabalhar juntos nesse momento de implantação. Não é só a contabilidade, a responsabilidade só da contabilidade, a contabilidade que faz, a contabilidade executa a operação com informações que assim ela recebe. Para que eu possa executar as informações, fazer o cheque no meu RP, como já dito, investir aqui em tecnologia, para que possa fazer um cheque antes do envio do e-social, esse investimento eu preciso para que ele possa me trazer resultado. Para nós, eu preciso colocar informações dentro desse sistema. E isso é o que a contabilidade está fazendo. Vai sempre solicitar informações, detalhamento de informações. Preciso da sua ajuda, respondendo os e-mails e atendimento desses pedidos de forma imediata. Na terceira fase será a entrega oficial de todas as informações em conjunto, com este nível de detalhamento que eu estou comentando com vocês. Eu vou mandar para todos vocês um termo de responsabilidade. Esse termo de responsabilidade irá tratar sobre as questões legais do e-social e até onde onde que eu posso chegar para determinarmos aí os níveis de responsabilidades de você, empresa, aí, um escritório de contabilidade terceirizado, uma medicina do trabalho terceirizada, uma segurança do trabalho terceirizada, e juntos vamos trabalhar em conjunto para atendimento das informações da plataforma e-social. Preciso então que trabalharemos melhor ainda nessa fase final. Preciso de você, que atenda solicitações de forma imediata. Muita atenção quanto a isso. As multas do e-social não são baixas, são sempre calculadas em cima de questões de bases que pode não ser a realidade do seu negócio, da sua empresa. Sua participação é imprescindível e fundamental para que possamos atender. Estamos aqui, nós da GlobalNet Contabilidade, estamos prontos para atender o e-social, estamos prontos para atender você, estamos prontos para atender o conjunto de informações que assim o governo nos coloca como imposição nesse momento. Mas para isso, preciso de você. Aqui os dados finais aqui desse momento, desse workshop, que eu pude conversar com vocês sobre o e-social. Se houver alguma dúvida, algumas questões, me mande e-mail para o departamento pessoal, nos contate sobre qualquer questão. Mas o meu funcionário vai fazer isso. Qualquer mudança do trabalhador nesse próximo período, 2018, 2019, vamos ficar juntos
numa maneira como nunca fomos, para que tenhamos sucesso com a implantação da social e em 2019 possamos estar, essa mudança comportamental das empresas possa já ter tido uma facilidade nessa mudança de processos e com isso iremos tirar de letra todas as questões legais. Não tenho dúvida que com sua ajuda e nós aqui, preparados como estamos, estudados e com a RP nos ajudando a prestar as informações, não teremos problemas. Eu agradeço e até mais.